Noite do nosso tríduo, dedicado ao nosso glorioso Marte, Santo Expedito. E é muito interessante, muito significativo para nós, que na primeira noite do nosso tríduo, sétima noite do nosso novenário, nós lemos a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde Deus acolhe o espírito de quem? De um outro Marte, quem? Santo Estevão, que nós celebramos no dia 26 de dezembro, Santo Estevão. E tudo que eu vou falar aqui de Santo Estevão, feitas as devidas correções, vamos dizer assim, feitas as devidas apropriações, serve para Santo Expedito. Ele foi decapitado em 309 por um imperador muito ruim, Diocleciano. Já estava praticamente no final da perseguição. E parece que quando o negócio estava para acabar, aí que o imperador ficou mais ruim ainda, mais feroz, mais violento, com mais ódio no coração, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então nós hoje somos convidados a pensar nas perseguições. Perseguição presente em tantas partes do mundo. Santo Estevão foi o primeiro mártir da nossa igreja. E o seu martírio está descrito na liturgia de hoje, nos Atos dos Apóstolos. A palavra que faz viver, a palavra de Deus, o descreve como um homem de boa reputação. Ele servia em refeitórios, ele servia à mesa e administrava o amor, administrava a caridade. Um homem que testemunhava a fé em Jesus Cristo. E isso provocou ira nos seus adversários, que o mataram apedrejado. E tudo aconteceu diante de um jovem que nós conhecemos bem, chamado Saulo, perseguidor dos cristãos. Os prezados irmãos e irmãs, vamos dar um desfecho para esta primeira parte da nossa meditação. Por meio do testemunho. A palavra testemunho quer dizer martírio. Por meio do martírio, do testemunho de Santo Estevão, Deus estava já preparando no coração de Saulo, sem que Saulo soubesse, a conversão que o levaria a ser um grande apóstolo, um grande missionário. Foi por meio do testemunho, do martírio de Santo Estevão, Deus estava preparando o coração de Saulo para que ele se convertesse e se tornasse um grande missionário, um grande apóstolo, um grande anunciador do ressuscitado. Então nós podemos rezar e pensar, e isso se aplica ao nosso padroeiro Santo Expedito. Santo Expedito, Santo Estevão, o seu serviço, a sua oração, a fé que vocês proclamaram, especialmente aqui no caso de Santo Estevão, o perdão na hora da morte, não são em vão. Não foram em vão o sangue derramado de Santo Estevão e de Santo Expedito. Meus prezados irmãos e irmãs, a princípio, parece que terminou em nada. Só que o sacrifício destes dois
grandes homens que testemunham fidelidade e amor a Jesus, lança uma semente que é lançada em direção oposta às pedras com que foram apedrejados Santo Estevão. Planta-se então, de uma maneira oculta, no peito de seu pior rival, para transformar o seu coração, para transformar a sua vida. A perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos continua. Muitos sofrem e morrem por testemunhar Jesus Cristo, bem como aqueles que são penalizados por serem coerentes com o Evangelho. As sementes dos sacrifícios brota, dá frutos, e Deus continua operando, fazendo maravilhas. Deus continua a mudar. No Odie, na cruz de Santo Expedito, com que ele venceu as provas e as provações, Deus continua a mudar e a salvar os homens de hoje, e a salvar homens e mulheres da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa igreja, do nosso mundo. Então que Maria, a rainha dos mártires, ajude-nos a dar testemunho de Jesus. No evangelho de hoje nós escutamos uma das autoproclamações de Jesus. Ele dizendo que é o quê? O pão da vida. Eu sou o pão da vida. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. No outro dia da nossa novena, eu recordava com vocês as 7 autoproclamações de Jesus. Uma delas nós escutamos aqui hoje: comer o pão, tomar o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é comer da sua vida, da sua existência, é cultivar em você os mesmos sentimentos de Cristo. Outra autoproclamação de Jesus, e assim nós queremos, na 7ª noite e 1º dia do tríduo, recordar as 7 autoproclamações de Jesus. Vamos lá. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, vós os ramos, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Eu gostaria, justamente porque nós estamos no tempo da quaresma, de meditar, de aprofundar com vocês. Eu sou a luz. Jesus é a verdadeira luz, que as trevas não venceram. Ele é o vivente que não morre. E hoje vemos as testemunhas de Jesus. Vemos e observamos que as testemunhas de Jesus, Santo Estevão, Santo Expedito, não tem luz própria, porque é Jesus a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A comunidade não tem luz própria. É por isso que os santos padres, em suas catequeses mistagógicas, eles vão dizer e nos ensinar e falar da igreja como o mistério da lua. Assim são as testemunhas de Jesus. Não tem luz própria. A lua não tem uma luz própria. As testemunhas de Jesus receberam a luz de Jesus. E então,
por receberem a luz de Jesus, as suas testemunhas, Santo Estevão e Santo Expedito, refletem a luz de Jesus. Na escuridão do ódio, no tormento, as testemunhas fazem resplandecer a luz de Jesus. Santo Expedito, Santo Estevão, trazem a luz de Jesus nas trevas, porque souberam responder o mal com o bem. E assim nos ensina outro grande santo que nós bebemos da sua espiritualidade, São Luís Orione, que também não tem luz própria, mas faz resplandecer na sua vida, na sua história, a luz de Jesus, porque soube durante a vida e nos ensina isso, a fazer o bem sempre, a fazer o bem a todos, o mal nunca e a ninguém, porque os santos não cedem à violência, por isso eles imitam, e nós somos convidados a imitar a luz de Jesus. Principalmente nós que fomos iluminados pelo batismo. O batismo é chamado também o sacramento da iluminação. E nós fomos iluminados, somos convidadas a iluminar, a resplandecer a luz de Jesus. E por fim, e aqui quero concluir, alguém poderia perguntar, alguém poderia objetar da seguinte forma: é necessário ou são necessários estes testemunhos de bondade dos santos, de Santo Estevão, que reza por aqueles que o apedrejam, que perdoa aqueles que lhe apedrejam? Vejam, ele faz o mesmo que fez Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, Santo Estevão, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, ele morreu. E Saulo, aponta os Atos dos Apóstolos, era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Então podemos colocar a seguinte pergunta: é necessário esse testemunho de bondade? Para que serve perdoar? Será que perdoar só para dar bom exemplo? Mas para que serve isso? E entre aqueles que rezava e perdoava, um jovem, Saulo, aprovou a morte de Santo Estevão. Pouco depois, converte-se. Olha o poder da oração. Para que rezar? Para que rezar? Para que serve isso? Pouco depois, olha o poder da oração de Santo Estevão. Pouco depois, converte-se. Torna-se Paulo. Nasce da graça do perdão. Através do perdão, vai dar testemunho. Vejam, os gestos de amor, a minha e a sua oração, mudam a história. Nós somos testemunhas de Jesus simples. Quando nós damos um sorriso, e se você pensa que o seu sorriso é seu, você está enganado. O seu sorriso, ele é de Jesus. São com gestos simples que nós testemunhamos Jesus. Gestos pequenos. E nesses gestos simples, num simples sorriso, que é o sorriso de Jesus, Deus vai guiando a história através desses gestos pequeninos. A coragem humilde de quem reza, de quem santifica a sua casa, a sua família, com a sua humilde oração. Ah, meus prezados irmãos e irmãs, santos escondidos, e do nosso lado, e na nossa casa. Como não pensar na vida de uma mãe? A vida de uma mãe é um martírio.
um martírio de santidade. A vida de um pai de família é um martírio de santidade, que nos gestos pequenos Deus vai guiando, Deus vai conduzindo, Deus vai nos libertando, Deus vai nos aperfeiçoando, e a gente vai crescendo até a estatura de Cristo, para vivermos aquela santidade que está à nossa porta, que está ao nosso lado, que está na nossa comunidade, que está nos gestos comuns, lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu ambiente de trabalho, na nossa comunidade. Então, e aqui concluo, quando surgir uma discussão, quando surgir um revés, quando surgir um dessabor, em vez de fazer prevalecer a sua opinião, em vez de criticar, em vez de pôr lenha na fogueira, em vez de falar mal, em vez de reclamar e murmurar, como Santo Estevão, oremos. Como Santo Estevão, rezemos. Não percamos a paz do ressuscitado, que Ele já nos ofertou. Abramos as Escrituras para compreendermos tudo isso. As pedras do ódio, da inveja, do mexerico. Não é da mexerica não, viu? É da fofoca mesmo. Outra palavra, outro sinônimo. Estas pedras, vamos restituí-las com palavras de perdão, com palavras de afeto, com palavras de amor e de carinho. Isso mudou a história. São estas coisas, essas pequenas coisas, estes pequenos gestos que mudam a história, porque assim nós podemos transformar o mal com o bem, ou pagar o mal com o bem. No tempo de manga eu ficava jogando umas pedras para poder colher umas mangas. Eu jogava pedras e aquele pé de manga me dava deliciosas, saborosas mangas, deliciosas. Então é assim que deve ser a nossa vida. Quando jogar pedra em você, quando te criticar, quando falar mal, quando levantarem falso testemunho a seu respeito, quando jogarem estas pedras, devolvam-nas com gestos de amor, de carinho e de perdão, com bons frutos, porque se conhece a árvore pelos frutos. Então, quanto mais reclamar, põe mais oração. Quanto mais falar mal, faça o bem. Porque ninguém vai jogar pedras numa árvore que não tem fruto para dar, que não tem fruto para oferecer. Então, falam mal, vamos pagar com o bem. Jogou pedra de ódio, de falso testemunho, pedras de fofoca, de inveja e de tantas outras coisas que representam aqui e simbolizam o nosso pecado, vamos devolver com os nossos dons na comunidade. E assim nós vamos aprendendo com Santo Estevão, com Santo Expedito e com São Luís Orione, a fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca a ninguém. Se esqueça disso não. Eu lá querendo pegar as frutas boas, as mangas boas, no tempo da colheita de mangas, eu atirava pedras no pé de manga. E quando eu atirava a pedra e acertava, aquele pé me dava um fruto delicioso. Quanto mais falar mal de você, te desanimar, para te entristecer, para te deixar para baixo, porque o modo como o demônio tem de agir na igreja é colocando tristeza na gente, é deixando a gente para baixo, desanimado. É o modo que ele encontra, porque ele é astuto, ele é esperto para derrubar a igreja, para derrubar a comunidade. O que é da igreja? O que será da igreja? O que será de uma comunidade com membros mortos, com servos mortos?
que estão ali só para compor. E nós sabemos que quem está à frente, eu me recordo bem de um padre na congregação, meu conterrâneo, ele me dizia assim: nós temos que ter costas largas, Padre Valmir, porque eles falam da gente. Então, quanto mais falar, mais bons frutos você mostra, você oferece, porque você aprendeu de Santo Expedito, aprendeu com Santo Estevão hoje e aprendeu de São Luís Orione a não pagar o mal com o mal, mas a pagar o mal com o bem. São gestos que transformam a humanidade, que transformam a igreja, que transformam a nossa comunidade e que transformam a sua família, porque são gestos do Espírito Santo, que é amor, que reconcilia todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.